Olá, aqui é Gustavo Aguiar, eu sou gerente de marketing da Barenbrook e nessa edição do nosso bate-papo eu converso com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é economista pela Exalc, com mestrado em economia aplicada pela mesma instituição e doutorado em administração de empresas pela FEA-USP. Ele também é pesquisador do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, localizado na Exalc. E a nossa conversa é sobre os desafios e oportunidades na gestão da pecuária. Vamos nessa? Grande Thiago, tudo bem por aí? Fala, Gustavo, tudo bem? E com você? Maravilha, bom demais. Em primeiro lugar, obrigado aí por estar aqui com a gente, separar um tempinho aí do seu tempo para a gente falar de coisas importantes, né, para a agropecuária, falar de mercado e bater esse papo que sempre é motivo de alegria, motivo de uma prosa muito boa. A alegria é minha, a honra é minha receber um convite. Conheço a turma aí há um bom tempo, então reencontrar os amigos e falar sobre agronegócio, pecuária, números, produtividade é sempre muito bom, é sempre muito agradável. Então eu que agradeço sempre o convite aí vindo de vocês. Maravilha, coisa boa. Thiago, vamos começar um pouquinho falando um pouco da sua trajetória. A gente sempre gosta de enaltecer também aqui as pessoas que a gente convida para esse quadro, afinal de contas sempre são, né, pessoas que têm o que falar e que são, né, grandes parceiros nossos e que já estão há bastante tempo nessa jornada. Falar um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, desde que você começou aí no agronegócio e na linha de pesquisador, consultor, e que tipo de projeto você está se dedicando atualmente. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, essa jornada aí tão bacana. Muito bom, vamos retomar, né? Alguns anos atrás, mas é sempre muito bom relembrar o começo e... Com certeza. E para quem está nos acompanhando, ouvindo, assistindo, saber um pouquinho da nossa história. Eu sou natural de Piracicaba, apesar do R a gente não ter mais, o R vai aparecer, viu? Não se assustem. Faz parte, mas eu sou formado aqui na Exalc, na USP, né, na Escola Agrícola, mas não sou agrônomo. A turma, Thiago é agrônomo, né? Eu sou economista agrícola, economista agroindustrial, curso que começou em 98, sou da segunda turma, né, de economia agroindustrial, mas eu convivi muito tempo, ao longo da minha graduação, trajetória como estudante da graduação, acompanhando aulas de pastagem, zootecnia, adentrando nesse universo, mesmo como optativa mesmo, da minha vontade. E aí, logo na minha formação, no quarto ano, que são 4 anos de economia, eu recebi um convite para integrar o grupo do CPEA como um pesquisador. O primeiro projeto foi um projeto da FAO, né, onde a gente foi analisar, entrevistar produtores de ovos, suínos, leite e frango de corte. Então, foi meu start no CPEA, lá em 2002. Né? Então, agosto de 2022, estou completando 20 anos de CPEA. Né? Então, é um bom tempo. Né? Então, daí eu fiz meu mestrado em economia aplicada, como pesquisador do CPEA, fui fazer meu doutorado, aí dei um tempinho, né, pensar mais no doutorado em administração de empresa, na FEA-USP, mas sempre voltado para o agronegócio. Né? Então, essa é a minha jornada como pesquisador. Então, passei por praticamente todas as cadeias produtivas de proteína animal, também fiz muitos trabalhos sobre custos de produção, tanto de proteína como grãos, né? Então, aí, a partir de 2010, tornei professor do MBA em agronegócio, de gestão de cadeias produtivas, principalmente pecuária de corte, sinocultura, avicultura. Aí, em 2019, eu entrei na Unesp como professor e, paralelo, como pesquisador do CPEA. Então, hoje eu dou aula tanto na Unesp como no MBA da USP, da Exalc, de agronegócio, e também na FATEP, uma Faculdade de Tecnologia de Piracicaba. Então, basicamente, é um pouquinho que o Thiago vem fazendo nos últimos anos, desde o início lá de pesquisador. E um ponto importante, né, a linha, o que a gente está desenvolvendo hoje. Hoje eu também sou gestor institucional, né, de relacionamento do indicador do boi gordo, né, CPEA B3. Então, muita gente acaba me conhecendo como o Thiago lá do CPEA, do indicador do boi gordo. Então, a gente vem falando com pecuaristas, frigoríficos, desenvolvemos projetos também com empresas de insumos,
empresas de varejo. Então, é esse o ambiente. E sempre também pensando junto com os alunos, tanto na Exalc, como na Unesp, na FATEP, a gestão da propriedade rural. Então, as minhas linhas de pesquisa hoje realmente são comercialização, formação de preço e gestão de propriedade. Muito legal. E eu costumo falar que por mais tempo que a gente esteja, né, no agronegócio e por mais, né, trabalhos que a gente já tenha feito na área de economia, estratégia, etc., também trilhei um bom caminho nessa jornada aí. O agronegócio não deixa de encantar a gente, porque é um negócio altamente interdependente e complexo. Então, a gente já vê muita coisa, mas está sempre se renovando, são dinâmicas novas e é sempre, né, desafiador e, ao mesmo tempo, recompensador participar dessa jornada toda, né? Perfeito, é um ambiente muito apaixonante, costumo dizer, né? Uhum. E realmente é um aprendizado diário, né? O agro, ele não para, né? A vaca dá leite todo dia, não tem jeito, não tem como fazer. O boi precisa ganhar peso, a soja, o milho precisando crescer, pensando em São Pedro, Laninha, etc. Isso aí. Né? Então, é um dinamismo apaixonante, fantástico. Então, a gente está sempre aprendendo. Com certeza. E aí, conectando esse nosso último comentário, né, com o próximo ponto, né, falando dessa complexidade do que é o agronegócio, né, e dos próprios desafios para uma agropecuária que tem sido crescentes, tanto do ponto de vista de mercado, quanto da própria operação na fazenda em si, né, na medida que aumenta a necessidade de produtividade, os custos de oportunidade também crescem, os desafios do produtor se manter rentável. Nesse sentido, olhando, né, para os reflexos de demandas para dentro da porteira, como é que você vê quais são os principais riscos, né, que se apresentam hoje para uma pecuária, né, que se considera moderna e que desafia os status de produtividade? O que você acha que deve ser mais crítico para esse ciclo nosso próximo aí de 22, 23? O Gustavo, que é uma tese, né? Geralmente é uma boa colocação, hein, Gustavo? Não, bela pergunta. Mas sempre pensando e entrando na sua questão, na sua análise aí dessa complexidade do agro, os desafios, seja externos, internos, a gente tem que sempre pensar, a gente tem grandes drivers, a gente tem o consumidor final, né? O consumidor, ele vem mudando, seja através de renda, seja através da percepção do consumo. Exigências. Exato. A parte ambiental, o consumidor, ele quer. A gente está falando de um boi China. Antigamente a gente falava de um boi rastreado, ou daqui a pouco a gente está falando de um boi, uma carne de laboratório, que seja. O mercado, ele evolui bastante. Tá? Pelo lado do consumidor, pelo lado da indústria de insumos. Um produto orgânico, um produto sem uso de antibiótico, um produto que respeite o meio ambiente. Tudo isso é um ensejo, são os quebras-cabeças para a gente pensar nesse novo ciclo aí que nem você falou, 2022, 23, 24. E eu tenho todo o ambiente externo de economia, política fora da cadeia, que ajuda também a tumultuar e também analisar o mercado. É desafiador. Agora, dado todo esse cenário, o que a gente pensa dentro da porteira para o próximo ciclo? Não tem como a gente pensar hoje numa pecuária, numa agricultura, sem o empresário. Né? Já está cantado em verso e prosa isso. Antigamente, o filho ia para a escola para virar doutor, nem volta para cá. Hoje, nos últimos anos, vai para lá e traga conhecimento. A gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa melhorar a nossa margem. Então, se a gente pensar no próximo ciclo, sim, é desafio de custo, os custos vão aumentando, a competitividade, seja no agronegócio, tem cana, floresta, tem etanol de milho, tem a pastagem, integração. São os custos de oportunidade, né? São os custos que estão batendo na porta todo dia, né? E assim, aquela velha história, né, Gustavo? Tudo bem, nossa, tá difícil produzir, então eu vou deixar de produzir. Mas alguém vai produzir e alguém vai ganhar dinheiro, desde que bem feito. Então, o controle, o planejamento, produzir mais com menos, essa é a tônica do próximo ciclo. O custo, a inflação, está no mundo todo, subindo no mundo todo nos últimos anos. Isso é natural. Então, cabe sim o produtor usar a tecnologia, realmente despender de forma mais correta e, com certeza, ir melhorando a margem. Então, o que o consumidor quer,
o que realmente a indústria vem buscando, o que a sociedade quer como um fator produtivo, e aí pensando no empresário rural e melhorando sua margem, sua produtividade. Eu acho que essa vai ser a tônica dos próximos anos. Sim, não, e isso está muito relacionado com o planejamento estratégico. A gente vai ter a chance de falar um pouco mais à frente na nossa conversa sobre isso, e que ele sempre tem que refletir uma visão imediata, principalmente numa atividade que vive aí, que é, de certa maneira, de médio prazo, mas a cada vez mais vem se tornando de curto prazo. Né? O tempo de giro, principalmente em pecuária de corte, isso tem sido muito reduzido. Né? E a gente olhar um planejamento estratégico para um ciclo de 1, 2 anos à frente, às vezes é o que a gente precisa entender para aquele ciclo ser bem sucedido. E aí, olhando para um cenário imediato, vamos pensar pelo menos sistemas mais intensivos, né, baseados em pasto. Muitas vezes ele precisa de um confinamento como estratégia de terminação na época seca. O confinamento vai ser bem sucedido esse ano? A gente tem muitos desafios pela frente. Então, talvez a gente tenha que voltar a olhar para uma operação cada vez mais otimizada em pastagem e capaz de fazer a engrenagem girar. Então, são decisões que afetam muito a estratégia de uma fazenda, né, no decorrer dos próximos 12 meses. Né? Eu concordo. Né? A gente tem sempre na pecuária, falando especificamente da pecuária de corte, os 4 grandes drivers, né? Que é uma nutrição estratégica, pensando numa ração, que nem você falou bem, o confinamento. A gente tem a questão de sanidade, a gente tem a questão da genética, a gente tem a questão da pastagem. Né? A grande vantagem competitiva do Brasil. Né? A gente tem que sempre lembrar isso. Eu volto alguns anos atrás, logo no começo da minha graduação, já que a gente falou sobre isso, eu me lembro um tio meu que trabalha na indústria automobilística que falou: Thiago, dá para implantar gestão de qualidade total no agro? Onde que eu posso? Eu quero investir. O agro está começando a crescer, a exportação no início dos anos 2000. Falei: bom, tio, você tem que conversar com São Pedro, porque não é igual a indústria automobilística, você desliga uma chave, acabou a energia, segunda-feira você volta. A dinâmica é muito. Mas eu consigo, aí pensando no planejamento, Gustavo, estabelecer processos. E você disse bem, o que eu posso planejar para os meus próximos 12 meses de pasto? Uma pergunta interessantíssima, a gente sempre fala da estação de monta, quando chove tem pasto, vai entrar realmente a monta natural, o IATF, que seja. São tecnologias que realmente vêm para aumentar a produtividade. Mas, uma vez um frigorífico me falou: Thiago, sabe o que é complicado? Todo mundo confina no segundo semestre, né, dá muita ração, e eu tenho gado cruzado, eu consigo pagar 8% a mais no máximo, de ágio, porque eu tenho muita oferta. Aí no primeiro semestre, eu não tenho esse gado gordo, esse pasto, porque é uma dinâmica que o pecuarista não está aí. Eu consigo pagar de 12% a 15%. Eu falo: opa, a indústria dando uma estratégia. Só que daí cabe ao produtor olhar, pensar daqui para frente, o que vai ser bom? Como que eu posso produzir ou ter uma produtividade de pastagem, seja o manejo, seja a rotação, exatamente, seja o insumo em cima do pasto, que vai me garantir esse alimento, que vai me garantir realmente esse gado gordo. Então, é muito interessante olhar e sair um pouquinho do efeito manada da produção de pecuária. Esse é o grande pulo do gato na pecuária, né? O pulo do boi, né? É você conseguir ter medidas anticíclicas, né? Para conseguir trafegar bem dentro de um cenário que a gente sabe que tem esse componente de altas e baixas e faz parte do negócio. Perfeito, né? Mas então, sempre pensando, eu preciso ter uma condição de pastagem muito boa. Eu preciso ter realmente uma genética. Né? E não adianta eu ter pastagem se eu comprar o gabiru, se eu comprar o gado do marriteiro lá, que não vai conseguir comer o meu pasto. Aí vocês investiram, colocaram um baita produto tecnificado dentro da porteira, e aí o proprietário não consegue absorver tudo aquilo que vocês investiram. Então, realmente é planejar que você vai ter resultado, sim. É isso aí. E aquele planejamento que se divide entre estratégico e tático. Estrategicamente, onde a fazenda vai caminhar em 10 anos. Esse é o plano. Mas, no meio do caminho, tem intercorrências. Aí são as decisões táticas. Esse ano, beleza, vai ter um choque de oferta, ou vai ter uma condição de fertilizante, ou vai ter um confinamento e não vai fechar a conta. E aí tem que fazer um ajuste. Então, acho que a gente já pode fazer um link dessa pergunta, talvez com uma outra mais para frente,
mas eu queria pegar um aspecto de tendência nesse meio tempo, que eu acho que é bacana, até fazendo uma analogia com um trabalho que é feito, né, por vocês no CPEA, que são aqueles estudos relacionados aos sistemas modais, né? Não sei se é esse o termo que vocês usam normalmente, né? Que são sistemas que refletem padrões típicos de cada região ou de algumas regiões em pecuária. E pensando nessas diferenças regionais, né? E obviamente demandas da sociedade, potencial produtivo, como é que você enxerga ou quais vão ser as principais tendências e direcionamentos de expansão da atividade pecuária no Brasil, que já foi, né, bem mais horizontal, né, num passado até recente, e hoje a gente caminha para uma outra situação. Como é que vocês estão olhando para isso? Outra temática muito boa da gente discutir. Realmente, o pecuarista ou a pecuária, ela realmente precisa ser mais produtiva, cada vez mais produtiva. Primeira aula que a gente tem de economia, microeconomia. O que a gente aprende? Economia de escala. O que é economia de escala? Meu custo já está fixo, já está dado. Meu custo fixo já está lá. A minha fazenda está lá, minha cerca está lá, meu curral está lá, meu peão está lá, a minha vaca está lá. Vaca tem que produzir todo ano. Tem que produzir, senão é gancho. Se dela está comendo, ela está recebendo medicamento. Então, eu tenho que entender a minha fazenda, o meu negócio pecuário, falando especificamente, e realmente utilizar ao máximo meus fatores de produção. Desde o meu funcionário, desde a minha balança, desde o meu boi. Meu boi, ele tem que ganhar peso. Aí cai um pouquinho do que você falou. Qual que é a melhor estratégia? Eu tenho uma condição de nutrição mais favorável, que eu posso realmente relacionar com o meu pasto e eu vou ganhar um peso até o final desse ano, do ano de 22, 23, 24, que seja. Qual que é o meu planejamento? Quais os fatores de produção que eu preciso realmente potencializar para isso? Então, a pecuária, o que eu vejo? A pecuária cresceu muito, realmente a gente usa essa temática de sistemas modais, a gente acompanha, é um projeto do CPEA juntamente com a CNA, né, Confederação da Agricultura, aqui do país, e isso mostra que a pecuária vem evoluindo. Se a gente pegar os últimos, de 2015 até atualmente, aqui nos dias de hoje, assim, a gente nota que a pecuária vem realmente cada vez mais evoluindo. O pecuarista, ele sabe que se ele usar a tecnologia, ele reduz o custo fixo dele. Talvez não na conta, claramente, que esse é um grave erro do pecuarista, mas ele vem notando disso. Bois mais pesados, mais carcaça, mais rendimento, mais precificação. Então, isso cada vez está sendo mais natural, porque ele vê do lado a soja, ele vê a cana, a floresta, toda essa dinâmica também faz com que a pecuária melhore. Então, a gente nota, sim, uma melhora nos índices de produtividades, mas ainda com uma margem muito grande de crescimento. Perfeito. E se a gente explorar um pouquinho mais essa relação produtividade e rentabilidade, né, considerando obviamente, a sua experiência e esses modelos do CPEA, o que você pode falar em termos de números para isso? O que vocês têm visto de produtividade média? Que níveis de produtividade tornam a atividade em certas regiões competitiva? E qual que é o papel de uma pastagem bem manejada e produtiva nesse contexto? Não sei se vocês têm números que você possa trazer sobre isso para a gente. São questões bem, bem importantes também. Os sistemas, né? O que a gente nota é que cada vez mais o produtor, como eu falei, ele vem absorvendo tecnologia, seja um semi-confinamento, seja uma integração lavoura-pecuária. Até mesmo confinamento, a gente sempre pensa pastagem, confinamento, mas aí tem o semi-confinamento, tem integração lavoura-pecuária, ou até mesmo com a floresta. Então, são números muito interessantes que realmente a gente começa a analisar. Se a gente pensar na pecuária, seja ela de cria, obviamente uma produtividade menor, né, até pela extensão da produção, mas pensando numa recria engorda, a gente ainda está níveis que a gente nota que há espaço. A gente fala de arrobas produzidas, algo em torno de 8, 9 arrobas, né, por hectare. A gente sabe que tem muitos pecuaristas acima de 20, 30, 40, Sim. E isso muito devido à pastagem. O A ainda, a gente está falando algo em torno de 1 A por hectare, melhorou do 0,7 de alguns anos atrás, mas tem um largo espaço para crescimento. Com certeza. Uma pastagem bem manejada, assim, uma pastagem razoavelmente manejada, vai me dar 2, 2,5, uma intensificação maior.
Então, a gente nota isso. Os números ainda, como são propriedades modais, ainda mostram esse gap entre a intensificação, a semi-intensificação e a extensificação. Tá? Então, desde o extensivo até o intensivo. Agora, o número latente em termos de lucratividade, de retorno financeiro é o quê? Quem tem o processo de sistema semi-extensivo, nem vou falar intensivo, a margem ela aumenta. A margem está cada vez maior de produtores que usam somente o intensivo. E muito disso é devido a melhor dos fatores com adubação, melhor manejo de pastagem e cada vez uso de tecnologia de sementes em pasto. Então, realmente, a pastagem, ela traz, sim, um resultado, sim, notório quando a gente pensa na intensificação. E os números, eles vêm mostrando isso, tanto em margem, assim como produtividade. A gente tem produtividades acompanhando algumas fazendas modais de 24, 25, 26 arrobas por hectare, mas daí já é uma intensificação muito forte, ou de pasto, ou integração com lavoura. Então, isso é perceptível, sim. Com certeza. E tem um outro aspecto dentro dessa análise, que a terra é o principal ativo, né, do sistema como um todo. Então, você conseguir fazer um uso otimizado desse seu principal recurso, que é a terra, que é explorada através, via de regra, da pastagem, é algo que tem um potencial de transformar o seu resultado. É claro que nada é simples, né, um passe de mágica, mas aí tem um grande ponto de ação que é capaz de transformar o negócio em um horizonte de tempo pequeno até. Tem um número muito importante, Gustavo. Eu venho acompanhando há um bom tempo, inflação, preço do boi e preço do bezerro, né? Preço da soja, milho também, né? É super interessante que quando você aumenta a produtividade, os seus fatores de produção do bezerro, do boi, ele poupa a atividade, ele poupa a terra. O que é poupar a terra, Thiago? A terra, ela sempre está valorizando. A terra é o ativo de reserva de valor, né? E ela tende a valorizar. A população vai crescendo, gerando competição entre culturas, entre atividades, etc. E eu tenho realmente, quanto mais arrobas eu produzo, seja de boi, seja de bezerro, isso me garante uma lucratividade maior, isso garante uma margem melhor e me poupa a terra. Então, não dá para imaginar que a gente sempre vai ganhar dinheiro só quando o preço do boi subir, só quando o preço do bezerro subir. Eu tenho que produzir mais para reduzir meu custo de produção, custo fixo de produção, mas principalmente esse ativo que você falou, poupar a terra. Eu acho que esse é um gatilho muito importante. Então, olhar a terra não é simples, como você falou, mas olhar a terra como um investimento. Eu preciso investir para realmente ela me dar retorno e eu fazer com que ela se torne mais atrativa. E que é uma tendência, de certa forma, também, olhando para frente, que cada vez mais a gente vai ter uma área de exploração pecuária em pastagens menor, mas mais bem conduzida, né? E aí, por consequência, se você explora melhor a sua terra com uma pastagem produtiva, você está deixando de, entre aspas, explorar com um conceito depreciativo da palavra, né? E tornar aquele solo pior, tornar aquela propriedade menos valiosa no mercado, e sim, você está agregando mais carbono, você está agregando mais estrutura para o solo, você está fazendo um manejo bem feito, e com isso você também está valorizando a sua fazenda. Então, não é apenas só a operação da atividade em si, mas o contexto de fazer o melhor uso dos ativos, né? Perfeito, perfeito. A atividade pecuária tem que ser uma atividade de diferenciação. Tá? A gente olha, né, e eu tenho tido oportunidades de olhar o mundo todo, números, informações, discutindo com pesquisadores do mundo todo, e a gente nota, o espaço no mundo, né, reduziu, não tem mais espaço para produzir alimento, como a gente tem no Brasil, talvez alguns outros países, mas o Brasil, com 40% da área para produção de alimentos, sem contar a Amazônia, então é muita coisa. Mas os países, o que eles começaram a fazer? Realmente melhorar os fatores de produção para aumentar a produtividade. Aí eu reduzo a emissão de metano, eu estou produzindo mais, eu tenho uma margem melhor econômica, então eu tenho uma sustentabilidade ambiental, econômica e principalmente social, porque eu estou envolvendo a população produtora, né? Então, tem que diferenciar. E a diferenciação é o uso de tecnologia, é o uso de intensificação da atividade, seja com uma genética, seja com a nutrição, seja com pastagem. Isso aí.
Thiago, para a gente buscar fazer aqui um amarrado, né? A conversa está muito boa, mas a gente conseguir fazer vamos dizer, um amarrado, um desfecho do que a gente vem falando e pensando numa situação de um produtor que está numa situação, por exemplo, ou começando um processo de intensificação ou querendo começar um processo de intensificação. Nesses casos, a gente sabe que fazer um diagnóstico bem feito, né? E também fazer uma revisão ou uma execução de planejamento estratégico é crítico para pensar por onde eu começo aqui esse processo de intensificação ou de um projeto, né, de melhoria de produtividade e resultado. O que você poderia dar de dica para um produtor que está nessa situação ou que está ouvindo a gente nesse momento? Principalmente nesse momento de tamanha instabilidade, né? Sim, sim. A gente vem passando aí, a gente tem nos últimos anos, aí, principalmente desde 2015, grandes oscilações, seja em termos econômicos, políticos, também do mercado pecuário, falta de chuva, falta de água, muito abate de fêmeas, todo esse cenário. Então, realmente eu imagino como o produtor se sente angustiado. Eu quero investir, por onde que eu começo? Mas você falou, tem um termo é muito importante, diagnóstico. Eu acho que primeiro de tudo é aquele autoconhecimento, né? Qual que é a estrutura da minha fazenda? Qual que é a condição do meu solo, do meu pasto? Então, é realmente fazer um diagnóstico dos 4 grandes pilares que a gente citou aí, de pastagem, do animal, da nutrição, da sanidade. Eu estou fazendo coisas corretas ou não? O produtor, ele sabe, ele consegue identificar, sim, sozinho, mas também com a ajuda de técnicos como vocês, alguns problemas, se não todos eles, e que eles podem realmente melhorar. Então, primeiro de tudo, esse diagnóstico, tá? E entender o que a fazenda pode produzir. Bom, eu tenho uma área, eu consigo intensificar? Qual que é o primeiro passo? A gente sabe que esses 4 pilares, eles têm que caminhar em conjunto. Não adianta, como eu falei, produzir pasto e não ter uma qualidade de animal. Também, às vezes, o dinheiro é curto. Mas é realmente ir melhorando, o alimento é primordial, nós somos assim. A gente não precisa ter um carro bonito, mas a gente precisa comer. Não precisa ter um curral bonito. A cerca pode... Vamos melhorar a alimentação, vamos melhorar esse investimento em pastagem, vamos melhorar a nutrição. O gado, ele vai começar a ganhar peso e você vai trazer esse dinamismo. Agora, eu preciso realmente, eu vou fazer uma cria, vou terminar, eu preciso também enxergar como o mercado. E aí a gente pensa nos 5 grandes pilares da pecuária de corte, que é a produção, e esses 4 pilares em cima, é entender a comercialização, é entender os funcionários, o RH da história, o financeiro, eu tenho que ter o cálculo, eu tenho que saber o que eu estou gastando. Isso é fundamental. E, por fim, é a gestão da informação. Tem muita informação no mercado, né, Gustavo? Mas tem empresas sérias, tem empresas que têm técnicos, tem empresas que têm extensão rural, que vai ajudar, que vai transferir conhecimento e tecnologia. Então, é buscar com esses técnicos informação. E tem informação da propriedade. Tem informação da propriedade para que eu comece realmente a produzir. O mercado, ele está aí para todos. Muita gente vai ganhar dinheiro, como muita gente vai perder dinheiro. Quem vai perder dinheiro? Quem não seguir essa cartilha básica de controlar a informação e saber aonde que ele está, saber o que ele pode fazer dentro da propriedade. Tá? Eu acho que caminha nesse paralelo aí, de ter um bom diagnóstico, sim, mas ir controlando todas essas informações. É isso aí. A gente também costuma falar muito aqui internamente que ter uma estratégia é fazer uma escolha. É a mesma coisa. Se você tem uma estratégia, você fez uma escolha. Você escolheu um caminho. E o pior caminho é aquele que você não escolhe, que você vai aleatoriamente. Então, se você tem uma definição de caminho, você segue ele e você entende que tipo de sistema de gestão você precisa para te amparar. Eu estou fora da faixa ou não? Eu estou seguindo o caminho planejado ou não? E aí, claro, você pode fazer os seus ajustes táticos no meio do caminho, porque o mercado te pede isso por vezes, mas existe uma linha que já foi definida, existe um alinhamento da equipe. Tudo são pessoas também por trás do negócio. Então, todos saberem para onde o negócio está indo é fundamental. E aí, sim, a partir disso, né, as coisas são construídas, planejadas, executadas. Acho que não foge muito disso, né? Não é uma receita de bolo, mas sem isso não é possível avançar também. Não, perfeito. Eu tenho que ter esse planejamento e tenho que ter pessoas para executar isso e seguir essa linha. Acreditar, sim, né, nesse projeto
Desde que eu tenha essas informações mesmo. Perfeito, não dá para fugir muito disso. Acho que com essas informações e com essa tomada de decisão, a probabilidade de você ter resultados positivos é gigantesca. É isso aí. Se cercar de pessoas boas, parceiros bons, escolher as tecnologias corretas. A gente fala muito de tecnologia, mas em alguns casos umas servem e outras não servem. Faz parte do processo. Fazer um crivo racional disso e conseguir tocar. Quando você tem gente boa ao seu lado, fica mais fácil de decidir, de fazer uma escolha e implementar também. Sim, costumo dizer, Gustavo, né? Não existe uma fazenda igual no Brasil. Não existe. Desde o relevo, desde o clima, tamanho, mas principalmente as pessoas. Tem um vizinho da outra e é muito diferente, né? Perfeito. Então, são muitas variáveis. Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro e realmente conhecer o que a gente está fazendo e tomar uma direção. Eu acho que isso é importante. Maravilha. Thiago, sempre um prazer falar contigo. Mais uma vez, obrigado aí por estar aqui com a gente, né, pelo seu tempo, para esse bate-papo, porque é sempre bom te refletir sobre os caminhos, nossa evolução. A gente tem evoluído bastante, né? Se a gente pegar o que era pecuária 15, 20 anos atrás, quando você começou aí, o que ela hoje, a gente está falando de um outro universo. E tem muito mais por vir. Isso é que é o legal também, né? A gente vai continuar esse caminho de otimização, caminho de melhoria, né, com responsabilidade, que é o que o mundo nos pede também, enquanto importante fornecedor, importante produtor, e vamos continuar seguindo esse caminho aí muito bacana. Obrigado mais uma vez aí, cara, e mande um abraço para todos aí também. Eu que agradeço, Gustavo, sempre uma satisfação reencontrá-lo, conversar com vocês, então fiquei lisonjeado com o convite, né? Espero voltar outras vezes, sempre que tiver pode nos convidar, que é um prazer. E sempre acreditando na pecuária. Como você disse, a pecuária realmente, num curto prazo aí de 15, 20 anos, porque a pecuária de ciclo longo mudou bastante. E isso tende a mudar cada vez mais com tecnificação e profissionalização do produtor e da atividade. Estamos no caminho certo. É isso aí, com certeza. Thiago, obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, Gustavo. Forte abraço para todos. Um abraço, tchau, tchau.